Hoje nós vamos fazer uma reflexão no que diz respeito à saúde, né? Tanto sim que nós vamos hoje falar sobre o espiritismo e a saúde, porque ouvimos muito badalar nessa época que vivemos, principalmente nesta época, onde as pessoas se preocupam muito com a saúde, né? E em torno disso vem também a questão dos exercícios físicos. E é o que mais nós ouvimos, que as criaturas, nós temos que, para ter uma boa saúde, temos que fazer exercício físico, ter uma boa alimentação e dormir cedo e fim de papo. Agora, essa questão, à luz da doutrina espírita, ela tem uma visão bem mais elástica. Mesmo porque há de se observar, pelos princípios da doutrina, que o homem não é simples matéria. O homem é um ser moral. E como ser moral, ele não está limitado só a comer, beber, trabalhar, dormir, fazer sexo, parir e ter filho, no caso das mulheres, né? E tendo como acompanhamento os exercícios físicos para que o corpo não venha a sofrer as influências danosas. Mas, novamente repetimos, à luz do princípio da doutrina espírita, a coisa, ou melhor, o homem não vai se restabelecer por esse simples princípio, porque nós não somos simples matéria. Nós agimos, nós pensamos, nós sentimos. E como diz os espíritos, no livro A Gênese, onde tem lá os fluidos, a qualidade dos fluidos, os espíritos disseram o seguinte, que o homem, a partir do momento em que ele pensa, ele irradia todo o seu corpo perispiritual, que reflete no corpo físico. Então, pense bem, em um mundo de provas e expiações, onde nós vivemos, um mundo extremamente inferior. Há quem diga que é a oitava maravilha do mundo, né? Aqui tem tudo que é bom. E aí, o que é que acontece? Nesse pensamento, o homem cria em torno de si energias deletérias. E essas energias deletérias, com a continuidade, mesmo porque vale lembrar que todos nós temos sentimentos dos mais inferiores que possa imaginar. Porque nós não somos criaturas perfeitas. É plena hipocrisia quem diga que pelo fato de se falar manso, né, de ter certas atitudes, o homem, certas atitudes que não ofenda, o homem não pense no mal. Isso é hipocrisia. Porque o mundo de provas e expiações, mesmo que não queremos pensar em certas coisas, temos espíritos ao nosso redor inferior, que retrata essa inferioridade por intermédio do seu pensamento. E nós somos tanto receptor como tanto recebemos como damos. Então esses espíritos nos influenciam. É aí que está a questão, onde muitas pessoas se perguntam, onde nós também nos perguntamos, muito antes de ser espírita, de estudarmos a lei da codificação. De onde está vindo esse pensamento, se eu não tenho essa postura? Claro, são os espíritos que estão ao nosso redor. Nós influenciamos e somos influenciados. É aí que está a questão da importância
da busca da informação da imortalidade da alma. Porque a informação da imortalidade da alma não deixa o homem à mercê de ideias de quem quer que seja. Mas ele, com os princípios da reencarnação, saberá compreender que o homem não se acaba com a morte. Daí se segue que essas energias, tanto geradas por nós, imperfeito como somos, como assim disse Jesus, não podemos gerar nada mais do que as nossas imperfeições. Vamos, ao longo do tempo, encharcando o nosso perispírito. E esse encharque de energias perturbadoras, desequilibradas, do ódio, da inveja, do ciúme, da maledicência, do desânimo, da tristeza, a constância dessas ideias, elas adoecem-nos. O corpo, primeiro o corpo perispiritual, viu, minha gente? Porque o corpo físico não responde por nada. Infelizmente, muitos espíritas divulgam aí uma postura de princípio espiritual como se o corpo respondesse pelas nossas ações. Não. O corpo só é uma veste. E essa veste, ela exterioriza aquilo que nós trazemos. É por isso que quando nós nos deparamos com as nossas anomalias, é o que nós temos. Os espíritos só, como diz vulgarmente, só magoa a ferida, né? Mas o princípio da doença está em nós. É por isso que a alimentação, o exercício físico, mesmo porque, diga-se de passagem, que o homem busca gozar de uma saúde intensa para se perpetuar no corpo. Ele quer ficar no corpo perpetuando até quando ele não quiser mais. Para quê? Para dar vazão às suas inferioridades, às energias materialistas, e não para se consertar moralmente, né? É diferente, como muitos desses homens que tinham uma programação de desencarne, e esse desencarne foi prolongado, essa permanência no corpo foi prolongada devido ao trabalho que eles exerciam de forma moral. Não eram homens que ficavam pegando maromba e comendo para manter uma forma física bela, né? Mas eram homens que utilizavam o raciocínio em prol da ajuda do seu semelhante. E é aí que está. Nós não vamos adquirir saúde física sem o trabalho moral. Porque os remédios, as medicações, elas têm o seu lado positivo e também o seu lado negativo. Primeiro que a excessividade desses medicamentos, livro de referência, o que eu gosto de sempre falar e buscar, mostrar onde eu encontrei essas informações, porque o Espiritismo é uma doutrina de reflexão, de análise e de busca. Aqui nesse livro de Carlos Bernardo Correia, Obsessões e seus Mistérios, nós vamos encontrar aqui uma observação feita por um espírito que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Isso está no Reformador. A alergia e obsessão. Está aqui, Obsessões e seus Mistérios. E onde ele faz uma colocação cientificamente profunda, onde ele diz esse espírito que se manifestou por intermédio de Francisco Cândido Xavier, os diversos reveses negativos que dá certas medicações. E é verdade.
Aí eu, retornando ao corpo essa semana, me fez lembrar uma ideia, me veio na mente, do seguinte: essas medicações, ao ser tomada para determinada anomalia do corpo, o corpo reage contra ela, porque são corpos estranhos. Daí que a gente vê os efeitos colaterais. Olha aí. Então, não são medicação que cura. Não estou dizendo aqui que nós não vamos utilizar dos meios ao qual o Pai nos deixou. Nós não somos criaturas que estamos moralmente, né, equilibrada para deixarmos de fazer uso desses medicamentos. Não, o que eu estou dizendo aqui é que tanto a medicação como a alimentação não cura as imperfeições morais do homem. Ah, mas por que você está dizendo isso? Primeiro, que eu posso estar com câncer, né? Eu me curo desse câncer, mas a causa que me levou a ter esse câncer ainda está comigo. Olha aí. Então eu não me curei. Se o câncer foi, vamos dizer assim, foi provocado pela minha maledicência, pela língua que não para na boca, é isso que, é essa visão, é essa explicação que a doutrina espírita dá. Mesmo porque a ciência convencional, ela busca curar o efeito. Mas a causa está em nós. A causa está em nós. Aí que eu vinha refletindo de lá para cá, quando muita gente, infelizmente, a gente diz isso porque a gente observa. Os inclinados à religião têm uma certa inclinação muito forte para a religião, acha que a bênção de pai e mãe ou a maldição de pai e mãe levam a ter boa ou má sorte. Mas Jesus, que foi o espírito de grande filosofia espiritual, dissera: a cada um segundo suas obras. Quem dá o certo aí? Né? Então vamos refletir. As minhas situações danosas ao qual depende de mim refletir, porque a irreflexão gera o mal em mim, né? A credulidade sem raciocínio também gera o mal em mim. As minhas ações inconsequentes geram o mal em mim. Então não é a bênção de minha mãe, ou de meu pai, ou de meus tios, que vai me livrar das consequências dos meus atos. A lei não está aqui para ser burlada. Então, se meu pai ou minha mãe, ou quem quer que seja, me abençoe ou me amaldiçoe, pouco estou me incomodando. Sabe por quê? Porque a minha situação não depende do dito deles. Ah, mas a bênção de pai e mãe é algo sagrado? Não, não é sagrado não. E a maldição é o quê? Né? Não é sagrado, sabe por quê? Porque, né? Porque Deus é infinitamente inteligente e não deu a um filho seu a dádiva de ser senhor de palavras que vai mudar a vida de alguém, não. Chamada palavra sagrada. Né? Quem vai mudar a nossa vida somos nós, independente de quem quer que seja. O nosso progresso não depende de pai ou mãe, ou tio ou tia, está nos abençoando, está dizendo palavras que segundo eles dizem que é sagrada, coisa nenhuma. Na lei de Deus não existe sagrado, existe leis imortalistas, existe lei direcionada com raciocínio, com coerência, porque Deus não joga dados com seus filhos, né? As coisas não acontecem pelo simples fato de um estralar de dedo. É como muita gente acha, que vão para as religiões e de um dia para uma noite acha que já é santo, né? Acha que é perfeito.
viveu tanto tempo fazendo mal aos outros. E aí, por estar com a Bíblia debaixo do braço, acha que é melhor do que os outros. Luciano, vocês têm um ponto muito refletivo aí, né? Se realmente as bênçãos tivessem efeitos, né, sacramentados, como falam, como citam, como acreditam os religiosos em geral, padre, bispo, papa não estavam nas zonas umbralinas. Exatamente, não é? E os órfãos não teriam oportunidade de progresso. Não é? E aí está o que faltando a bênção de pai e mãe. Não é? Na verdade, isso não Pois acontece. é. Então, essa questão, isso, gente, a gente reflete diante do estudo da doutrina. É por isso que quando a gente sempre aqui relata que a saúde e a doença está relacionada aos nossos pendores. Aos nossos pendores. Diga-se de passagem que nós não vamos nos tornar perfeitos de dia para noite. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu esbravejo, porque isso é uma emergência. É natural para o nosso nível Né? evolutivo. Agora, o que vai pesar entre essas paixões que eu tenho é o controle. É o controle. Porque lá na Gênese espírita tem lá, o homem não pode sair de determinados locais, determinados planetas, Ambiente. né? Porque o seu corpo perispiritual ainda se identifica com essas energias, Os elementos constituintes desse grupo. né? Exatamente. Então, A sua é inferior ainda. Não é? E é compatível com a natureza, A natureza do também. grupo. Então, para ele sair daqui, ele tem que trabalhar-se moralmente. Agora, não é essa moral evangélica que aí se predispõe, não. Isso aí é blá blá blá. Né? Mas é a moral consciente da vida após morte, da sua situação, o porquê ocorre isso comigo, aonde está a minha deficiência. O planeta oferece essa condição? Não, porque se você for aqui de boca aberta, neguinho monta no seu cangote e bota 2 esporas. Então você não pode ser, como dizem, otário. Você tem que ser reflexivo, tem que usar reflexão. É a mesma coisa da caridade. Ah, eu faço caridade. Caridade é para quem gosta de escravizar. Porque quem não gosta de escravizar, ensina. Ensina. Esse é o maior bem. Assim já dizia Carlos Bernardo Loureiro. O maior O bem. indivíduo a se autopromover na vida. Não é? O esclarecimento é isso. Pois é. Então, o que é que acontece? Quando você dá, você escraviza. Você quer aquela criatura submetida às suas Eu ações. continuo sempre burro. Eu sempre digo à minha mãe o seguinte: eu não gosto de quem dependa de mim. Eu não gosto. Eu gosto das pessoas que sabem agir por si só. A gente pede ajuda porque nós não sabemos tudo. Não vamos ser aqui arrogantes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que você precisa em alto teor de alguém, você se escraviza a ele. Ele lhe escraviza, porque ele sabe que você é dependente dele. Ambos se escravizam. Não é? Então, é essa a proposta da doutrina espírita. Enquanto o homem ficar preso aos ditames dogmáticos, ele será sempre materialista. Porque os dogmas levam o homem a não reflexão, a não pensar. É dito e tem que ser obedecido. Não. É essa questão que outro dia eu vinha passando por ali por uma igreja, não tenho nada contra. O que eu estou aqui é refletindo os fatos, Fazendo uma avaliação. né? Aí eu vinha de lá para cá e passou uma criatura, parecia ter seus 20 e poucos anos, e aí fez lá o Pai Nosso, ou fez lá o pelo sinal, e apontou. Eu digo, olha, direcionando para quem? Para quem é, né? Fez o pelo sinal e fez assim, como quem disse que era para Deus, né? Aí eu passei a refletir de lá para cá e disse, quer dizer, muitas das vezes essas posturas, elas são tradicionais. Vem da minha avó, passa pela minha mãe,
E assim sucessivamente. Passa pelo filho, pelo neto. Né? E aí vai. Vai. Mas não se sabe o porquê se faz isso. Qual é a importância de se fazer um sinal? Ao que vai levar? Qual é a repercussão que vai ter na sua vida? Nenhuma. Nenhuma. São atos eminentemente mecânicos que vêm passando de geração em geração. Então, eu tenho que aceitar o que minha mãe diz, porque ela é mais velha do que eu, e é uma tradição. E cada vez mais me afundando moralmente. Exemplo, eu cometo os meus maus atos, e aí eu digo de lá, minha mãe está me abençoando. Que importância tem? Nenhuma. As repercussões dos meus atos perante a lei divina serão, por mim, respondidas. É por isso que essa conversinha fiada de que os filhos, né, trazem o mal dos pais, não, isso é conversa. Infelizmente, a ciência está precisando se espiritualizar. Porque se Deus fosse incoerente, insano, aí sim, os filhos arrecadariam o mal dos seus pais e sua mãe. Mas Jesus novamente dissera a cada um segundo suas obras. Não sairás daqui até que pagues o último centavo. E no livro dos Espíritos está lá, a criança é responsável a partir do momento em que age com seu livre-arbítrio. Isso está no livro dos Espíritos. Por que os Espíritos não disseram que a criança não é culpada porque é infantil? Sabe por quê? Porque os Espíritos estão se referindo ao Espírito encarnado e não ao corpo. O corpo não responde pelas nossas atitudes. O corpo só reflete o que nós somos. É aí que quando nós vemos muitos desses irmãos em estados caóticos fisicamente, aí se atribui ser o mal dos pais. Ou então castigo de Deus. Ou então castigo de Deus. É castigo. Né? É castigo. À luz da doutrina espírita, ali é o revés que está no seu corpo perispiritual. É daquela forma É resultado das suas vontades, né, das felicidades, que das suas vontades. chagou-se tanto que o corpo só pôde vir naquele estado. Mas coitadinho, é um ser se cubra, viu? né? É como se diz, né? É do- Comparação dia e noite. Pois é. Olha o que aguardam eles, Não é? né? Não só os políticos, mas todo aquele que contribui. Tô Os falando- políticos em alto grau. Estou falando assim por forma Né? específica. Aqui a maioria dos que estão aqui são desses. É em alto grau, pois é, mas nenhum de nós fugimos disso. Nenhum. Porque as nossas ações, elas são miseráveis. Muitas das vezes, nós não fazemos, mas nos deleitamos com aqueles que fazem. Nós estamos sendo culpados tanto quanto o autor. Então são esses princípios que a doutrina espírita esclarece. Então, o alimentar-se, eu estava dizendo a Marcos, eu tenho uma certa aversão sobre essa questão do exercício físico, porque eu tenho uma visão diferente referente a isso. Os exercícios físicos aqui nessa greba inferiosíssima, ela serve para o espírito porque ele ainda não aprendeu a usar as energias de forma inteligente. Tanto sim que você vê com o passar do tempo essas energias, quando ele para de movimentar, mesmo porque muitos deles tomam uma forma abrupta, física, né? O corpo se avantageia de forma tão estúpida. Outros utilizam essas energias de forma esportiva, mas esse não é o fundamento. Olha só, eu não estou sendo contra esporte nenhum, nem exercício, pelo amor de Deus, porque o povo tem uma mania de distorcer as coisas que você tem. Eu gosto muito de falar minhas coisas detalhadamente. Não é que eu estou sendo contra aos exercícios físicos.
eu estou aqui passando à luz da razão os benefícios e os malefícios causados por nós mesmos. Porque nós reencarnamos com o nosso corpo saturado de energia para desenvolvermos intelecto biologicamente e moral. Biologicamente, sim. Porque o que é exercício físico, a partir do momento em que o homem se movimenta, isso é um exercício físico. Agora, levando-se para o esporte já é uma especialidade. Mas a partir do momento em que você move seu corpo, isso é um exercício físico. Você está exercitando o corpo. Né? Então, diga-se de passagem, esses grandes homens de grande intelecto, eles ficaram atrofiados porque os seus corpos não exerceram, né, os exercícios físicos? Não. E é diferente quando você fala da discutindo a isso. Não entendi nada, fala de A gente novo. estava discutindo, analisando em relação a isso, é que o exercício que você fala é diferente da exibição da barbárie que a gente Exatamente. vê no boxe, no MMA e outras coisas que o espírito, na verdade, está não exercendo, fazendo exercício com o intuito, não fazendo exercício que vai resultar em saúde. Muito pelo contrário, ele está fazendo uma atividade que vai resultar em doença. Exatamente. Em alteração no perispírito, e isso resultar em encarnações cada vez mais complicadas, mais sofridas, em função da dedicação, da atuação que ele está fazendo. Inclusive, para complementar, senhora, nós aqui, quando fazemos pesquisas espirituais, já recebemos inúmeras entidades se manifestando aqui, e criaturas que nós conhecemos dentro de criança, no nosso interior, haja visto que eu sou interiorano, e lá eu conheci foi inúmeros, que andava todo troncho, aleijado. E o diagnóstico que se passava naquela época, quando eu era criança, que via ele, eu me dava muito bem com eles, falava, seu nome de todo, mas não vou dizer não aqui, que a família não me autorizou. Eles diziam que aquele estado de monstruosidade que eles manifestavam ali, tudo troncho, tudo torto, foi em consequência de uma congestão de um alimento dele, com idade de 5 anos, outro com idade de 6. Botam sempre a culpa nisso. Assim, eu me criei e aprendi. E quando comecei a fazer esse tipo de trabalho, eles se manifestaram aqui, fizeram a pressão contrária. É isso mesmo. Não foi realmente a causa daquele meu aleijão, não foi a ingestão de alimento que causou uma congestão. Foi em consequência de eu ser um boxeador e eu me encarnação desgraçado, muita gente dormindo. Foi isso mesmo. Porque está lá o livro dos espíritos. Foi isso mesmo. Essas modalidades esportivas, como o ringue, o boxe, O MMA, luta livre, um bocado de nome que tem aí, é um homicídio, um suicídio ao mesmo tempo. É isso mesmo. O espírito sofre as consequências dessa miserabilidade que ele apresenta ali no limbo, um matando o outro, vai reencarnar naquele estado ali, aleijado. Que se cubre os boxeadores. É aí que Se cuidem, viu? É aí que o Espírito está aqui me passando. Sem falar que esses exercícios físicos, a maior parte deles é o incentivo à sensualidade. É um incentivo à sensualidade. E a violência. Quer dizer, daí, minha gente, não é que nós estamos aqui querendo ser bom, não. Eu já disse, nós não somos bons. A bondade em nós é uma coisa raríssima. Mas, diante dos princípios da doutrina espírita, a gente aprende a raciocinar. É necessário o homem raciocinar. Porque nós não vamos sair daqui, como diz Carlos Bernardo, com asas. Nós vamos sair daqui burros, cabeçudos mesmo. Vamos continuar sofrendo as consequências da nossa ignorância. Foi aí que um espírito, diante de um desencarne de uma criatura, aí o espírito começou a conversar, dizendo: não é pelo fato
dessa criatura ter sido um bom governante e hoje os seus seguidores tê-lo como uma criatura bondosa que vai livrá-lo das consequências da falta de informação, da imortalidade da alma. Olha aí. Então, nós podemos fazer o que for, mas não vamos pular a lei. A lei de Deus não está submetida ao nosso sentimento, ao nosso amor, que ninguém sabe que diabo é amor, né? Nós não sabemos o que é amor, nós sabemos o que é interesse. Nós somos espíritos interesseiros. Nós gostamos da troca, nós gostamos do reconhecimento. Nós somos assim ainda. Infelizmente, o nosso estado evolutivo. Então, querem sair daqui, ou os que querem ficar, se perpetuar no corpo, cheio de energia, de saúde, que fazem questão de dizer, eu me alimento bem, isso chega a ser até um tapa na sociedade, né? Uma sociedade dessa decadência miserável, passa uma fome tremenda devido ao roubo de muitos. São mais tendências, né? Também contribui para a permanência. As tendências da maioria e as tendências dos indivíduos, contribuem para a manutenção disso aí. Com certeza. Até porque o espírito ele recebe a oportunidade, mas ele, na busca dos seus interesses, ele resolve levar vantagem, e cada vantagem que ele leva, ele reflete no estado político de uma nação, correto. porque ele acaba procurando escolher representantes que represente a expressão do vício e a oportunidade de levar vantagem. Exatamente. É aí que novamente a gente diz, quando um se levanta para reivindicar os nossos interesses, não é só o interesse dele, mas é os nossos interesses. Ele é tido como problemático, né? Diga-se de passagem, os espíritas que buscam fazer o espiritismo com reflexão, com seriedade. Eu já imagino o nome que nós tomamos por aí. Sabe por quê? Porque buscamos para a nossa própria consciência falar de espiritismo na sua real clareza. Porque não adianta, como eu vi isso é deplorável, uma criatura dizer que a ciência espírita é religião e que a doutrina espírita tem suas, segundo ele, né, as suas, eu não diria perturbação, mas confusão como outras religiões. Coitadinho. Foi isso que eu ouvi. E assim veio Sabe o que é isso? Isso é um desserviço à doutrina espírita. Aonde é que a doutrina espírita desencadeia a perturbação? Aonde? Quem desencadeia as perturbações são as religiões. Sabe por quê? Porque ao longo das suas ditaduras dogmáticas, a gente vê aí, nas ruas, essas criaturas com um livro, gritando feito loucos, desordenadamente, como o Carlos Bernardo fala, falando coisas que não tem nenhuma, sem nexo, sem conotação nenhuma de equilíbrio. É isso que você vê. É isso que leva esses dogmatismos. Uma ciência espírita, uma ciência de reflexão, de avaliação, de pesquisa. Não. A doutrina espírita não enlouquece ninguém, não. A doutrina espírita tira aquele de ser louco. É diferente. Eu lembro das casas sérias, isso, né? E aí... Ser espírito por não ter capacidade de fazer isso, e capacidade muito de falar em nome do espiritismo, tem ele, fala uma vez tudo bem, paciência, né? E aí ele vem também dizendo, quando a criatura, nós ouvimos muito isso, minha gente. A criatura persegue o seu ente querido quando está doente. É uma perseguição
que quando você fica atormentado, preocupado com o desencarne do seu ente querido, você está atormentando o espírito. Você está aprisionando ele ao corpo. O espírito sente isso. Para vir um e dizer que a coisa não é bem assim, o espírito que está querendo largar o corpo vem ao seu ente querido dizer que, pelo amor de Deus, deixe ele embora. E aí a criatura diz que a coisa não é por aí, que isso é coisa da cabeça. É porque ele pesquisa mais e recebe essas comunicações daqui, quer dizer, infelizmente, um leigo, sei lá, sabe o que é isso? É distorcendo a doutrina espírita. Foi aceito nessa sociedade um líder dessa natureza que está pregando coisas que ele não conhece. Ele desconhece, ele não estuda, não tem capacidade. Está lá. E infelizmente. Tem uma, aqui no Obsessões e Seus Mistérios, Carlos Bernardo Loureiro, tem uma análise sobre a questão do processo obsessivo de encarnado para encarnado, onde a mãe está hospitalizada e a filha, quando largava o corpo, ela ia direto ao hospital atormentar a mãe. Está aqui no livro Obsessões e Seus Mistérios, Carlos Bernardo Loureiro. Ela ia atormentava a mãe o tempo todo no hospital. Estava encarnada, viu? E ela foi pesquisada, foi trazida pelos espíritos, e dali ela relatou os dramas que ela passou com a mãe. Que a mãe era uma inimiga dela. E ela estava perseguindo. Isso estava encarnado, todas as duas. Porém a mãe hospitalizada e ela, não, ela em casa. Quer dizer, como é que pode? Aí o espírito vem sofrendo horrores, porque quem está sentindo, ele sabe o que ele está sentindo, né, meu filho? Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente chora por quem está doente, porque vai morrer, é porque a gente não está no lugar dele. Se a gente estivesse no lugar dele, a gente sabia que ali há o sofrimento, a vergonha de estar sofrendo dependendo de outrem, a vergonha da dor, que é humilhante. Ah, mas eu não queria que ela fosse embora, eu queria que morresse. Porque não é com você, infame. Porque não é você que está sofrendo. Claro que a gente não vai adiantar. Não, aí já é outra questão. Aí já é outra questão. Nós não vamos ser, o que eu estou falando aqui é a questão do apego à criatura. O apego não é concordar com qual é o nome dessa anatema? Não é... Oh, esqueci o nome agora. A eutanásia. Não, nós não vamos concordar com a eutanásia. Não. Mas a questão se refere à questão do apego, do tormento que nós exercemos ao doente quando nós ficamos nessa obsessão. Deus é que sabe quando nós vamos desencarnar. Deus é que sabe da nossa necessidade. Eu estou fazendo a colocação aqui no sentido moral. Quando nós vemos muitos, eu quero que minha mãe morra não, se minha mãe tiver aqui não, que é assim. Somos nós que decidimos. Se quando é chegada a hora, Deus é que sabe. Se ao invés de estar com essas vibrações, por que não diz? No dia em que Deus achar por bem, desejo-lhe que vá com força e coragem e que os espíritos o amparem, para que assim chegue menos perturbada. Que essa menos perturbação é menos sofrimento para ele. Não é? Porque o espírito deixa de sofrer do corpo, é um sofrimento para o espírito. Esses apegos, esses excessivos apegos, atormentam-nos horrivelmente. Horrível. E olha só, e essas criaturas são todas religiosas. Então, crente, abafante, que assim foi prego a ela durante toda a sua vida, que quando o seu ente querido, ou eles mesmos, sair daqui por ocasião da morte, não pode ser de outra forma, vai todo mundo. Pois é. À direita do pai, todo poderoso. Ou da linha, vai dormir e aguardar o juízo final. Ainda rejeitam isso. Pois Mas que a direita do Pai Todo-Poderoso é um lugar miserável. Devia estar feliz, né? Exato. Agora imagine
concepção Tem dessa- uma- é, tem um não é exemplo, de louco, uma coisa não é? dessa. Tem um exemplo de que Cristiane deu em uma das suas palestras no YouTube que eu assisti, Cristiane do Amaral. Cristiane do Amaral, que ela diz o seguinte, ela mesma contou que a sua mãe estava passando por um processo doentio e tal, chegou a ficar hospitalizada por muito tempo, e eu não sei também, não sei se foi por muito ou pouco tempo, eu sei que ficou hospitalizada, faço conserto. Mas, indo ela ao hospital, a mãe dizia que como é que ela ia ficar quando desencarnasse. Aí Cristiane disse, falando nas suas palestras, que falou para a mãe, que os amigos delas espiritual, que ela não tivesse medo não, que a morte não era para se ter medo, que os amigos espirituais delas iriam ampará-la. Olha aí a postura do espírito. Se ela fosse dogmática, ai meu Deus, minha mãe vai desencarnar, o desespero. Para completar, concluir, como eu trabalho no hospital, vejo muito dessas cenas. Há pouco tempo tinha uma criatura lá, que a gente levava o marido dela, conduzia de casa ao hospital, e aquilo lá vai e vem constante, piorava, queria pegar, melhorava, levava. No fim um dia, ela veio agradecer a gente que ele já tinha morrido. Olha, com a cara desse tamanho, chorando, o tempo se acabar. A atenção que te deu, a assistência, aí eu peguei, abracei essa assim, minha cara, qual é a sua crença religiosa? Nós somos católicos. Tudo bem, o que é que o catolicismo fala a respeito do homem quando morre? Aí ele disse, fala que ele vai para a direita do Pai Todo-Poderoso. Eu disse, onde você acharia melhor? E se seu marido estivesse nesse estado que você viu durante o exame todo e eu também, ao lado do Pai Todo-Poderoso, onde está melhor para ele? Claro, ao lado do Pai Todo-Poderoso. Por que você está chorando tanto? Você está sendo miserável. Ele não está no lugar melhor agora? Então você está chorando tanto. Você gostaria de estar veio lá ou aqui nesse estado de sofrimento que você viu e eu também? Claro, acabou o choro, acabou a agonia, se recuperou, estava trabalhando, vivendo a vida dela. Sabe o que é isso? A religião. Criou. Só tem um propósito, escravizar o tempo todo, explorar o tempo todo. Porque olha, o que veja lá é isso aqui, ó, é o capital. É isso mesmo. É os bens materiais que entram e saem dessas instituições. Quando se então cada dia que passa, esses líderes mais ricos. E os seus servidores nesse estado aí, tomarem deplorável. Ninguém se espiritualizou, ninguém se esclareceu, cada vez mais burro. E muitos espíritas estão no mesmo rol. E sendo Diga-se de manipulados passagem. por eles, o tempo todo indicando o tempo todo. Certo? Agora eu pergunto. Isso fica em vão a cada um segundo as suas obras. Eu digo que muitos espíritas estão no mesmo rol, sabe por quê? Porque não querem estudar no livro da codificação. Não querem estudar os princípios da doutrina. Ficam atrás ou de evangelho ou só da instituição espírita. Minha gente, o esclarecimento. Vir à instituição é bom. É ótimo, venha. Fazer desobsessão também. Mas lembre-se, ninguém vai dar aquilo que cabe a nós buscarmos, o esclarecimento. Porque necessitamos estudar os pormenores das coisas. Não é que o que acontece comigo vai acontecer com você, não. Quando tem um dito aí, quando morremos, todos vão para o mesmo lugar. Não, senhor. É de uma lei todos desencarnarmos e sermos espíritos, voltarmos a sermos espíritos. Agora, para o mesmo lugar, não. Porque se fosse assim, não valeria a pena tanto trabalho. O mesmo lugar que você se refere ao túmulo. Muitos nem no túmulo fica. Se esclarece de tal forma que o seu desenlace é tão rápido que ele pouco tempo leva ali. Então, a gente tem que raciocinar. Temos que estudar. Não é para o bem da doutrina, é para o bem nosso. Primeiro, que a doutrina espírita caiu em um terreno rochoso. A
A doutrina espírita aqui ainda é muito mistificada. Né? Isso foi por parte desses que estão na mídia, Não é? Na condição de religião. Né? Que deveria fazer um papel brilhante. Mas parece que tem que ter esclarecimento, Né? tem que ter evolução. E quem Com se apurou certeza. aí para lá fazer isso, está mostrando aí, dia a dia, né, a sua Com certeza. decadência, a sua frustração. Entendeu? Então, não é pelo fato de segundo ele dizer que é líder, porque na doutrina espírita, os espíritos não apontou ninguém como líder, nem Kardec foi líder de Nem coisa Kardec nenhuma, aceitou. né? Então, Sabe se tem uns pseudos Kardec aí, que é esse rotulando, né? Porque só pode ser os pseudos. os pseudos. Porque Kardec que foi o espírito mais evoluído que aqui esteve depois de Jesus para reencarnar e apresentar uma doutrina dessa natureza, compilar a natureza. Ele não se rotulou líder, não quis. Simplesmente se condicionou a ser classificado como codificador. Aqui tem um bocado de líder espírita. Né? E não foi só velho. Pois Ele é. fez questão Diz de sua ideia. tratar os espíritos como se trata os homens. Não foi só médico, ele fez questão de exercer as faculdades dele. E hoje estão apresentando como Kardec reencarnado, um indivíduo que só foi médium. Não fez nem questão de estudar. Pois é. Só foi médium. Pois é. Será que Kardec regrediu? Não. E a distorção é tanta que esse filho compilou quase 400 obras dos espíritos e todas que eu leio dele está lá. Fulano de tal, psicografia do espírito tal. Ora, se aquele trabalho é psicografado, o conteúdo daquele trabalho não é desse médium. Ele tem uma pesquisa, ele não pesquisou. Exatamente. Não tem nada ali que seu. Não tem nada ali seu. Como é que o livro é dele? Carlos Bernardo não prestava e falava. Nós aqui também não prestamos porque nós falamos isso. E outra questão a ser colocada. Muitos se prendem, aqui fulano de tal é advogado, fulano de tal é não sei lá das quantas, é formado. Minha gente, a nossa formação ela é importante, mas ela não substitui os princípios da doutrina espírita. Pelo fato de eu ser advogado, ou médico, ou sei lá o quê, a minha distorção diante dos princípios da doutrina espírita será pesada e mais ainda, porque eu tenho formação. Sabe mais, é o que diz a lei. Quem mais sabe, mais é responsável. Como diz também um pensador, o homem pode até onde ele sabe. Então, quanto mais eu sei, eu tenho formação, recairá sobre mim maior responsabilidade do que um ignorante. Isso é para nos alertarmos e não para levar a sociedade uma grandeza, uma sensualidade de que fulano é advogado e Beltrano que fala é um ignorante, é um estúpido, mal sabe colocar o português. A mim, pouco estou me incomodando. Quem me chama de ignorante, quem me chama de analfabeta, quem diga que eu não sei falar o português correto, o que importa foi o que os espíritos me disseram um dia. Não se incomode com as letras, se incomode com o que você fala, porque é isso que vai pesar. Eu posso falar muitos R's e muitos S's, porém, o meu comprometimento diante daquilo que eu estou falando, que não está sendo sério, não está passando de um princípio, está me comprometendo, iludindo a sociedade, é que vai pesar. Então, eu pouco estou me incomodando. Isso significa dizer que os espíritos sempre disseram aqui, fale muito e não diz nada, ou prefere falar pouco e dizer tudo? Pois é. É o que está acontecendo entre essas criaturas, os advogados, os intelectuais da vida aí, que não tem maturidade espiritual para falar pouco, dizendo tudo, e fala muito e não diz nada. Eu não vou nem citar os nomes. E outra coisa, essa é a verdade. Eu sempre fico com o pé atrás quando eu vejo muitos desses divulgadores da doutrina espírita debochados. Primeiro que o deboche não parte de espírito sério. Não parte. Segundo a ironia. Piorou.
de ideias, ou não diga que é espírita. Não diga que é espírita. Porque a leviandade, o deboche, a ironia, não parte de espíritos sérios, está lá na escala, escala dos espíritos, né? No livro dos espíritos. Que a maioria dos espíritos brasileiros não conhece. Então a gente fica por aqui. Romance.